Prezados, boa tarde. Vamos iniciar a nossa sessão do dia 6/7/2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Tem alguém com o microfone ligado? Que eu estou ouvindo aqui. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Ducamone, substituindo como suplente o Tiago. A gente vai começar pelo item da pauta, o número 26, que era o processo do período da manhã, que a gente vai fazer agora no início da tarde, de relatoria do Dr. Wesley. E aí, à tarde, tem uma sustentação oral. Esse 58, item 58 é agora de tarde? Doutor Wesley? Eu acho que é para amanhã, não é? Amanhã, né? Não, então a única sustentação oral que a gente tem é do item 58. Então não temos sustentação oral agora na parte da tarde. Isso, ficou para amanhã. É amanhã de manhã isso aí. Amanhã de manhã. Então, com a palavra o doutor Wesley para o item. Por aqui, né? Eu vou acender a luz. Item 26. Está um pouco escuro, eu vou só acender a luz aqui. Tá. Aquapura Indústria e Comércio Limitada. Quem entrou novamente, só vou pedir para definir a resolução para baixa, para a gente não ter problema de congelamentos aí. Pode começar, doutor Wesley. Não, esse processo é muito simples, tá, presidente? É um recurso voluntário aqui, mas que existe informações no processo de adesão de parcelamento. Então, renunciou a parte ao seu recurso, né, ao aderir a esse parcelamento, e logo, portanto, não estou conhecendo do recurso. Foi adesão ao parcelamento da Lei 11.941, de 2009, e o pedido de parcelamento, então, perde objeto aqui do recurso. Portanto, então, renuncia ao litígio, né, administrativo a recorrente. Eu não conheço do recurso voluntário. Só para situar, por que a empresa continuou discutindo a matéria, porque como ela aderiu ao parcelamento, e aí, de repente, poderia até suscitar alguma questão de dúvida, aí nós temos ali, conforme consta das folhas 89 seguintes, as informações da Receita Federal, e de folhas 107 seguintes, a recorrente aderiu ao parcelamento débito. Mas, segundo ela, a multa não teria sido objeto, né, de deferimento do parcelamento. E aí, portanto, ela pediu a avaliação do recurso. Só que, ao pedir e ingressar com o pedido de parcelamento, ela está, na verdade, ali solicitando sobre o principal, né? Então, o principal, o acessório, ele anda junto com o principal, então, basicamente, ela é uma obrigatoriedade de pagar a multa para o deferimento do parcelamento integral. Então, enfim, tentou colar uma tese de que a multa não tinha sido incluída no parcelamento, então logo teria que ser analisado. Esse é o voto, presidente. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho o relator. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 26, acordam os membros do colegiado por unanimidade. Votos em não conhecer do recurso voluntário.
Precisa constar o motivo do não conhecimento, nesse caso? Não, nesse caso não precisa colocar. Que é total, né? É total. É só quando é parcial que a gente tem que esclarecer. Tá. Então, por unanimidade de votos, e não conhecer do recurso voluntário. Então, agora a gente vai para os nossos itens da pauta da tarde. Continuando com o Dr. Wesley, item 27. Ativa Alimentos, exportadora e importadora Eireli. É o item... Peraí. Estão me ouvindo bem? Wesley? Estão me ouvindo? Sim. Engraçado que eu tô... Estão me ouvindo, né? Sim, tá tudo certo. Ok. É um caso simples também. A empresa recorre de contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural com subrogação, devidos à empresa, correspondentes à contribuição do produtor rural pessoa física, relativo ao financiamento das prestações por acidente de trabalho, SAT-RAT, e a contribuição destinada a terceiros. Esse caso aqui, presidente, é o caso de súmula, da súmula CARF 150, que determina ali que foi dito que a inconstitucionalidade declarada no RE 363852 não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física, que tem como fundamento a Lei 10.256 de 2001. Então, eu até coloquei ali a questão da subrogação, do Senar, enfim, os nossos precedentes, mas eu estou negando o provimento ao recurso. E de diferente aqui na matéria, nós temos a alegação de inconstitucionalidade, a questão do Senar também alegou a inconstitucionalidade, a aplicação do CARF número 2, pedido de exclusão dos valores, que aí nós temos a alega recorrente que, pelo princípio da eventualidade, deveria ser excluídos os valores dos produtores rurais, que ajuizaram as ações que desobrigavam o adquirente da retenção do recolhimento do fundo rural. Entretanto, como visto acima, a contribuinte foi considerada responsável pelo recolhimento do imposto devido, segundo decisão proferida pelo STF. E mesmo que houvesse alguma possibilidade, não trouxe nenhum tipo de comprovantes, né, de recolhimento sobre esses valores aí por esses produtores rurais. Então, inviável a exclusão desses valores. E a representação fiscal para fins penais, aí eu aplico o súmula CARF número 28, e então não estou conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei para, no mérito, negar provimento ao recurso. É o voto, presidente. Esse e o outro é a mesma coisa? Ah, não, só tem um, né? Ativa alimentos. Só tem um. Tá. O tema é o mesmo, tá? Ok. Então, foi uma auto-infração de obrigação acessória, que foi aquela questão da aquisição rural de produto rural de pessoa física, que tem a subrogação, e a matéria já está até simulada aqui dentro do CAF, né? A súmula que o doutor Wesley falou, é a 150, né, doutor Wesley? Só para a Letícia ficar a par, mais ou menos, do assunto. E aí o relator está negando o provimento ao recurso. Algum questionamento? É a obrigação principal, doutora Sheila. É a obrigação principal, isso. Em relação à aquisição de produto rural pessoa física, que tem a subrogação. Algum questionamento? Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relação. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Com o relator. Eu também acompanho. Então, ficou acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2,
E no mérito, negar provimento. Continuando com o Dr. Wesley. Item 28. Mercúrio Alimentos S.A. Deixa eu ver, eu estava interessado. Mercúrio. Bom, também trata-se de contribuições previdenciárias incidentes sobre o processo. Na verdade ficou só um nome aqui a mais, aqui, mas é Mercúrio, tá ok? Também é a comercialização sobre produção rural, referente à contribuição do produtor rural à pessoa física, nas competências 1 de 2015 a 12 de 2016. Na sua defesa, do recurso voluntário na folha 625, a contribuinte disse que não seria contribuinte do Fundo Rural, e sim haveria uma subrogação na operação entre produtores rurais, que é inconstitucional as contribuições ao Senar, pede para excluir os valores recolhidos pelos produtores que já ajuizaram. Deixa eu só pegar aqui. E trata uma preliminar também de vício material. Eu vou passar o voto, presidente. Na preliminar, alega que o auto de infração seria nulo por vício material, uma vez que não teria sido identificado na base de cálculo os valores corretos para apuração do valor devido, estando viciado pelo princípio da legalidade, uma vez que não foi feita nenhuma diligência para apurar esses valores. Entretanto, para que seja verificado possível erro na base de cálculo por vício material, deveria a recorrente apresentar valores que entende devido, com indícios de provas ou alguma indicação do possível erro, uma vez que os valores foram apurados em constatações e apurações de notas fiscais emitidas. É necessária, portanto, qualquer diligência nesse sentido. O processo administrativo, ali, eu cito o artigo 59 do PAF, onde são as duas possibilidades de nulidade, né? Cito o artigo 60, e então não estou conhecendo desta alegação e afasto as preliminares trazidas pelo contribuinte. Então, a se falar nulidade seja material, pois o lançamento, ou seja formal, né? Pois o lançamento não padece qualquer vício que maculasse o desfecho da auto-infração. Aí no mérito aplico a súmula 150, constitucionalidade ali declarada pelo RE, número X do STF, na questão da subrogação da pessoa jurídica, as obrigações do produtor rural pela pessoa física, que tinha como fundamento a Lei 10.256 de 2001. A princípio, as alegações de inconstitucionalidade também não estou conhecendo, estou negando o provimento ao recurso, presidente. Só vou fazer o ajuste ali na questão do relatório que ficou faltando informação, mas são essas as considerações. Eu fiquei só na dúvida de uma questão. Que ele pede para excluir os valores das pessoas físicas que entraram com o processo, é isso? Não, na verdade fui eu por equívoco, esse foi do processo anterior, tá? Por equívoco eu acabei deixando no relatório essa informação, mas não tem isso da Mercúrio, tá? A outra tinha esse negócio de excluir? A outra tinha. Mas eles tinham liminar essas coisas? Porque eu acho que era o entendimento da turma que se as pessoas físicas tivessem processo com liminar, que tinha que excluir. Ele só, na verdade, no outro processo, o presidente ele só informou, ele não trouxe aos autos as provas, entendeu? Então, assim, eu não tive elementos. Sim. Ela só falou de forma genérica que os produtores, pessoas físicas, né, teriam ajuizado as ações, mas ela não apontou ali, não há um apontamento, a prova por si, a não ser que o colegiado entenda que se baixa em diligência para poder verificar essa situação, né? Enfim,
Mas isso foi só no anterior, né? Só no anterior. Esse agora não. Não. Doutor João. Não, só para dizer, doutora Sheila, que é o zero e vezeiro aí os recursos que tratam dessa matéria, fazer essa alegação genérica, porque houve, de fato, alguns produtores de pessoa física, cooperativas de produtores de pessoa física, sindicatos rurais que entraram com a ação para impedir a retenção. Então, eles colocam genericamente, olha, tem que abater os casos em que houver decisão precária ou definitiva impedindo a retenção. Tá, eu até acho que tem que abater, mas eu concordo com o relator, no caso do processo anterior, que ele então que traga para os autos, porque é impossível a administração vasculhar todos os tribunais e varas do país para identificar se há uma decisão que excluísse, que impedisse de fazer a retenção. Isso não é papel da administração. A gente teria que trazer, acho que está correto aí o relator. Eu também concordo. Eu só questionei porque, como eu vi que ele tinha alegado, eu não entrei no processo para ver se ele tinha anexado essas petições, as decisões desses processos. Por isso que eu questionei. Na verdade, eu acho que até coloquei ali, eu posso dar mais uma ênfase também nessa, eu boto em negrito e aumento um pouquinho mais esse parágrafo, porque realmente a forma genérica, ele não trouxe nenhum indício de prova. Olha, eu tenho aqui 5 produtores, eles ajuizaram essas ações, dentro de 50 eu gostaria de fazer uma análise sobre o cotejo analítico de prova, mas não fez absolutamente nada disso aí. Fica difícil aqui para o relator ou para o colegiado fazer qualquer tipo de abatimento sem uma fumaça do direito alegado. Ok, tranquilo. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, rejeitar os itens o item 29 foi retirado de pauta. Aqui, doutor Wesley, eu estava olhando aqui na pauta, o próximo, que é esse aquacultura, eu não sei por que motivo ficou separado, eu me recordo de ter colocado na planilha junto, mas não sei o que aconteceu, posso ter me equivocado. Mas a gente podia fazer eles todos, né, o item 30, 31, 33. Tá. Que é esse aquacultura, MCR Aquacultura Limitada. Isso. Então, só para frisar, no Mercúrio não tínhamos aquele pedido no segundo processo de abatimento, tá? Só no outro, que ficou constando. Eu acabei deixando no relatório um equívoco. Mas então eu vou passar aqui ao próximo processo, que é o número 20, no caso é o número 30, MCR Aquacultura, né? Apresentou aí seu recurso voluntário, e nos termos do relatório fiscal, a presente notificação trata de contribuições previdenciárias, parte da empresa de segurados incidentes sobre os pagamentos pela notificada aos seus obreiros, empregados contribuintes individuais. As quantias apuradas e os documentos utilizados estão indicados no relatório com os seguintes códigos, DAD, DSD e IRL, conforme verificado no lançamento fiscal. Conforme decisão de primeira instância, foram excluídos do auto de infração os períodos de 4 de 97 a 12 de 2012, em razão da decadência, já que a intimação da contribuinte se deu em 10 de 12 de 2007. Em seu recurso voluntário, de folhas 547, a recorrente alega em apertada em síntese que não teve tempo hábil para realizar sua defesa ou apresentar documentos necessários para avaliação da base de cálculo, evitando assim a aferição indireta. Pois bem, aí eu passo o voto. E das alegações recursais da autuação, alega a recorrente que não teve tempo hábil para apresentar seus documentos necessários à sua defesa, né, nos seguintes termos. Aí ela faz uma explanação que a análise de um levantamento fiscal feito à revelia, de um acompanhamento autorizado pela fiscal autuante, que empreendeu os exames da escrita fiscal e contábil da empresa autuante, fora
de suas dependências, fora de suas dependências, tendo sido entregue mais de 250 folhas com indicação de números e base de cálculo, quanto mais com referência a outro processo de fiscalização por responsabilidade solidária, que estaria tramitando no órgão julgador de jurisdição, juntamente com a empresa compensada. Acho que é isso. Não há condições de se averiguar todo o arcabouço documental em tão pouco tempo, no exíguo prazo de só 30 dias. Pede o prazo, portanto, de 90 dias para que a empresa recorrente possa realizar com eficiência toda a sua defesa em termos documentais. Quanto a isso, a decisão de primeira instância alega que no MPF, de folha 215, datado de 4/7/2007, até a autuação do fisco em face da constatação das obrigações não cumpridas, ocorreu em 10/12/2007. Nota-se que foram vários meses até a verificação final de falta de cumprimento de obrigações tributárias. A recorrente não trouxe maiores argumentos ou comprovação da necessidade de dilação de prazos. Ademais, desde a primeira instância, a contribuinte pede a concessão de prazo para a apresentação dos documentos, sendo, contudo, que deixe de apresentar ao menos indícios de seu direito, no sentido de apresentar alguma amostragem da prova para que pudesse ter seu pedido deferido, ou até mesmo provas que pudesse confrontar o mérito da autuação. Esse de passagem, quanto ao mérito, deixou a recorrente de impugnar, procurando seu direito de contestar integralmente o auto de infração, ou seja, que é como recorrente somente trouxe informações solicitando dilação de prazo. Portanto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento. Doutor João? Troes, se eu entendi bem um dos seus fundamentos, o senhor diz que ela não fez prova da necessidade de dilação de prazo. Isso. E, no entanto, pelo que eu também entendi, ela se queixava do prazo de 30 dias da impugnação. Se ela está se queixando desse prazo, eu entendo que ainda que ela tivesse apresentado todas as justificativas universais de que o prazo seria insuficiente, ainda assim não seria possível dilatar esse prazo, porque é um prazo legal. Então, nesse aspecto, eu concordo com o senhor, acompanho com o senhor, mas pelas conclusões. Porque mesmo que ela tivesse apresentado uma justificativa cabível de que o prazo não teria sido suficiente para ela apresentar a impugnação em 30 dias, ainda assim não seria possível flexibilizar o prazo, porque a lei não permite. Na verdade, isso é um caso atípico, porque ela fala na impugnação sobre a questão dos 90 dias. Ela acho que no MPF, o prazo de dilação probatória, na verdade, seria antes lá da impugnação. Porque a decisão de primeira instância, pelo que o senhor narrou, ela foi por essa linha. Olha, na verdade, entre o início da ação fiscal e a conclusão foram 6 meses, quer dizer, teve mais do que tempo. Mas não é nem essa discussão, eu nem iria por aí, eu simplesmente diria o seguinte, olha, o prazo que o senhor quer não existe na lei, o prazo que existe na lei é 30 dias, que é o prazo para apresentar a impugnação com os documentos comprobatórios, com as exceções que o decreto 70/235 traz para apresentar esses documentos posteriormente, eventualmente na fase do recurso, excepcionalmente. Mas se ela se queixa da falta de prazo para apresentar os documentos na impugnação, eu acho que, eu concordo com a conclusão do senhor, mas não com o fundamento. Não é porque eu não fez prova de que precisava de mais prazo. Não, na verdade, pelo princípio eu dou 2 pontos. Primeiro, pelo princípio do formalismo moderado, eu poderia, talvez, até, eventualmente, dependendo de cada caso, avaliar qualquer tipo de prova que possa ser juntado e se ela serviria para uma busca da verdade material do processo administrativo. Mas aí, no segundo ponto, também concordo que, dentro do prazo, ela teria que ter apresentado ali os 30 dias. Então, eu estou acrescentando um parágrafo aqui para dizer o seguinte, ademais, o prazo para apresentar documentos e provas é objetivo, e deve seguir o que taxativamente está contido na lei, que é os 30 dias para a implementação. Eu pretendo colocar esse dispositivo, mas mesmo assim, não sei se tu vai concordar,
o que eu falei ali naquele parágrafos anteriores, né, que, no meu ponto de vista, daria, e avaliando cada caso, né, pelo princípio da formalidade moderada, nesse caso, buscando a verdade material do processo, de repente daria para poder acatar alguma prova. Então, assim, eu vou acrescentar, doutor João, e vou manter aquela parte de cima também, tá? Ok. Há mais algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho pelas conclusões. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho o relator. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho, mas eu também vou pelas conclusões, porque eu também entendo que o prazo não é da forma como o doutor João colocou, né? Então, eu vou colocar aqui. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar, provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões. Os conselheiros João Maurício e Sheila. Os dois, o 31 e o 33 é a mesma coisa ou é diferente? Ele é a mesma coisa. Deixa eu só ver se eu estou com ele aberto. 2031. Então, número 30, número 31, final 2008, 81. Consigo, peraí. Deixei sem querer, né? É o 2031, 2008, 14. Ele também traz as mesmas argumentações na base de cálculo, que não pôde ter tempo hábil para avaliar o lançamento, e o que tem a mais aqui, nós temos a prejudicial de mérito, que é a decadência, e aí no que diz respeito à decadência alegada, verifico dos autos que não há o Instituto trazidos ao feito. Tendo em vista que o período para lançamento da obrigação acessória ainda estava dentro do prazo legal com a respectiva estimação, e dois, nos termos da súmula CARF número 2, né, nós temos a aplicabilidade da obrigação principal e acessória. O que acontece é que houve um acatamento de aquela tese lá, doutor João, de que o principal estaria decaído e aí o acessório não necessariamente acompanha lá o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, então aplicaria aqui a súmula 148. E no mérito das alegações recursais da autuação é o mesmo constante do processo anterior, tá? Alteração. Então eu nego o provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância. Só uma questão aqui, doutor Wesley, no que a gente estava discutindo, foi o primeiro, é o 2008, 81, né? Isso. Ele na pauta está como item... Não, foi o 14, Sheila. A gente discutiu 2008 e 14. A gente discutiu o 14, exatamente. Isso, foi 2008 e 14. O 81, final 81 é idêntico. Não é isso, doutor? Isso, é idêntico. A diferença está na obrigação acessória, que é o 33 da pauta. Final 25. É isso, doutor Wesley? Exatamente. Não, a diferença está nesse 2008 e 81 também. Nesse 2008 e 81... Mas, ó, o 2008 e 81 que eu abri aqui do seu, tá numerado como 30. Não, como não? Deixa eu ver aqui. Ou eu tô fazendo a confusão? Deixa eu ver aqui, acho que eu que tô confundindo. Acho que foi eu que abri errado. Não, 2008 e 14 é o 31.
Deixa eu ver aqui na pauta. 2008-14 é o 31, exatamente. Nesse Essa tá trocada, na pauta tá como 30. A pauta 2008-14 é o 30. Ah, mas eu tava com a pauta, eu tô com ela aberta, aquela que foi indicada aqui, não a outra. Eu peguei a anotada. Eu tô com a outra, não tô com a anotada. Eu não sei o que... Né? Ah, talvez é porque saiu de fora de pauta, número 29, não foi? Aí ele virou 30 e 31. Não, Pode ser? o 29 tá aqui. Então não sei, porque o 30 para mim tá 2008-14, tô com ele aberto aqui. 31, Pois 2008. a pauta anotada que eu recebi tá o 30, 2008-14. Tá, E o então, 31 tá 2008-81. Tá certo, é isso mesmo, doutora Sheila. Sim, é porque o Dr. Wesley tá invertido. O meu É só a pastinha dele que tá invertida, a pasta ali, o número Não, que o voto também. Não, mas o voto não, como assim o voto não? O voto tá certo. A questão é que tá na pauta, não na anotada, na pauta normal, 30, número 30, final, 2008 e 14. 14, isso. O que a gente votou foi o 2008-81. Isso. A diferença então, do outro é só decadência. A diferença do outro é só decadência. Não, é 2008-81, final 2008-81. É porque eu registrei essa decisão no 2008-14, então é 2008-81. Agora a gente vai tratar do 2008-14, que na pauta está como 30. Aí a diferença está na questão da decadência. É isso? 2008-14. Não, o que eu li antes, presidente, é o 2008-14, que para mim está como 30, não sei porquê, mas está como 30 2008-14, está aqui na o 2008-14 está como 30. Tá, ok, então fechou. Esse aí a gente já julgou, foi o anterior. Ok, tá? Tudo bem. Aí o 2008-81, que é o que tem o acréscimo da decadência, do pedido de decadência, porque no processo principal tinha sido acatado uma decadência. Aí eu apliquei a súmula número 148 do CAF, e digo o seguinte, daí nesse voto por conhecer do recurso voluntário para não acolher a decadência e no mérito negar provimento. A tese de mérito é a mesma, tá? Não muda. Só a decadência. Não sei se para anotação... Doutor Wesley, desculpa, mas eu estou lendo aqui o processo. Está invertido. O 81, final 81. Esquece o número da pauta. Isso, o processo cujo final é 81 não trata decadência. O processo cujo final é 14 também não trata, o que tem total sentido, porque são obrigações principais. Então, a diferença da decadência do outro processo, que é obrigação acessória. Tá, não, tá certo, doutor João, tá certo, exatamente. Esses dois, exatamente. É isso que é confusão. Isso, não, então, os dois são a mesma coisa, os dois. Eu inverti na hora de copiar para a pasta T, foi isso o problema. Agora, isso, exatamente. A pastinha na pasta T lá, o diretóriozinho tá com o número trocado. Mas se for o número do processo, tá certo. Então, só para recapitular. O processo número 30 e 31 da pauta, 2008-14 e 2008-81, não tem a decadência. Isso. Ok. E a gente já votou... Porque tem sido definido parcialmente a decadência, são processos principais. E aí o 2008-25, que daí sim, ele é a obrigação acessória, ele disse, olha, para mim lá foi reconhecido no principal, na decisão de primeira instância, a decadência, então eu também quero que seja aplicado aqui. Só que daí nós temos a questão da súmula CAF 148, que o principal, o acessório não necessariamente é atingido pela decadência em razão de decisão do processo principal, no caso dos processos principais. Ok, agora eu entendi. Demorei, mas entendi. Foi erro meu de passar na pasta, eu não tinha entendido onde eu tinha errado, porque estava aqui certinho para mim. Ok. Ato falho. Então, reproduzindo a decisão, todo mundo de acordo? O item, o 30 e o 31 vão ter a mesma decisão. E aí o 33 a gente vai votar aqui agora. Que aí ficou com a questão da decadência, ou afastar a decadência, né? E negar provimento ao recurso. Certo? Certo. Como vota, doutor João? Em relação à decadência, eu acompanho. Em relação ao mérito, eu da mesma forma, acompanho pelas conclusões. Pelas conclusões, tá. Doutor Kleber?
Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho tanto pela preliminar quanto nela. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho pelas conclusões. Então, ficou acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartacho Gomes. Esse foi o item 33. Agora voltando ao item 32, que ficou fora de ordem aqui, do Dr. Kleber, que aí vai ser o item 32, Sercom, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Vai até o 41. São várias multas aí, não são iguais, mas eu pretendo que a gente faça rápido. Qual que o senhor vai iniciar, doutor Kleber? É o 32, né? Tá. 32 é uma NFLD, período de janeiro de 99 a 12 de 2001, no qual ele alegou decadência. A DRJ, já na égide da súmula 8, ela excluiu até a competência 11 de 2001 por decadência e manteve unicamente a com 2001. Então, eu faço a análise da 12 de 2001, com base na súmula 99. Então, aí no voto, trata-se de lançamento complementar das diferenças entre os valores informados na GFIP e os recolhidos, com as apurações na folha referente à alimentação e vale transporte. No relatório de documentos apresentado, consta a GPS apresentado pelo então, em 12 de 2001, teve recolhimento. Na folha 39, eu identifico onde está a GPS. Então, aplicando a regra decadencial prevista no artigo 150, porque houve antecipação de pagamento, a competência de 2001 estaria decaída em 31 de 12 de 2006, tendo em vista a ciência do lançamento em 27 de 12. Portanto, deve-se excluir a competência 12. Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do período lançado, súmula CARF 99. Foi tão rápido que eu... Doutor Kleber, o senhor disse que eram todos casos de diferentes multas, então isso aqui é uma obrigação acessória, é isso? Não, tem duas NFLD, essa daí é NFLD. Tem duas NFLD, o resto é multa. Essa aí é a obrigação principal. Por favor, explica o que é NFLD. Notificação fiscal do lançamento de débito. Hoje é chamada de auto-infração de obrigação principal. Não, certo, é verdade, mas explicar porque a NFLD existe quando há lançamento de obrigação principal, quando há lançamento previdenciário. E quando há lançamento de multa isolada, mesmo na área previdenciária, você fazia o auto-infração, não é isso? Isso. Exato, doutor João. Aqui foi uma obrigação principal relativa à alimentação e vale transporte. Nem entramos na questão desse mérito aí, não. Foi só a decadência. E esse recolhimento é daquela competência mesmo, né? Da folha 39. 2001. No relatório de documentos apresentados, tem lá o fiscal diz que ele apresentou uma GPS relativa ao mês 12 de 2001. Ok, algum questionamento? Como vota, doutor João? Eu acompanho. É só esse período, doutor Kleber, que tem? Só 12 de 2001? Não, a DRJ excluiu uma parte. Foi só a 12 de 2001. Só ficou esse. Tá. Isso. Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente.
Doutora Fernanda? Acompanhe o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Agora, eu não sei se a gente bota aí só dar provimento ao recurso, ou bota como está aí mesmo. A gente pode colocar a questão da súmula, né? É importante botar, né? Do exposto, bota para dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do período lançado. Súmula CARF 99. Quando tem a decadência, eu sempre tenho colocado a súmula na decisão lá, na Certo. nossa conclusão. Eu coloco entre parênteses, dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do período lançado, aí eu ponho a súmula CAF 99. Isso, como eu coloquei aí. Isso, exatamente. Poxa, só que não são todos os casos de decadência, são só os casos de decadência em que se admite como antecipação de pagamento o valor pago na GPS, ainda que não seja da mesma rubrica. Sim, essa é a condição da súmula. Sim. Que é o caso aqui, né, doutor? Que é o caso, né? Esse é o caso aqui. A TRJ manteve essa 12 de 2001 porque não considerou o pagamento, não tinha nem essas eles não são nem obrigados, né? Bom. Indo Agora, para o 34. 34. Agora sim, é uma autoinfração de obrigação acessória, porque a empresa não incluiu na GFIP a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, né? Não incluiu na GFIP, deixou de incluir fato gerador. Aqui já estou no relatório, né? A empresa apresentou impugnação alegando apenas a decadência do período e requeriu alternativamente a elevação da multa, porque não foram constatadas circunstâncias agravantes. A DRJ considerou procedente em parte a impugnação e manteve apenas a competência 12, que é interessante, porque sendo a apresentação de documentos, ela analisou, aliás, não é a apresentação de documentos, é uma multa progressiva, né, que é da GFIP. Então, ela considerou e deixou apenas, é o mesmo caso anterior, né, deixou apenas a competência 12. Conformada, a empresa apresenta recurso voluntário e reitera que, como se trata de tributo lançado, do lançamento por homologação, já teria passado mais de 5 anos, né, teria ocorrido a decadência. Então, eu faço a delimitação da lei de apenas 12 de 2002. A recorrente alega que a competência 12 de 2002, incluída no lançamento, por não ter a empresa incluída na GFIP, a remuneração dos empregados e contribuintes individuais já se encontrava decaída na data da ciência do lançamento, que foi 12 de 2007. Alega que trata também de tributo por homologação e tem que aplicar no 150, parágrafo 4, 150. Porém, existe a súmula CARF 148, que determina que para a decadência de contribuição de obrigação acessória sempre terá como base o artigo 173. Portanto, para a competência 12 de 2002, sendo a data da ciência 12 de 2007, não ocorreu a decadência, mantém-se o lançamento. Eu olho a questão da retroatividade benigna, porque ele não pediu, mas o fato gerador é antes da medida provisória 448, né? Então, por isso que ele não citou. Mas eu faço aqui retroatividade benigna. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo da multa com base na súmula CARF 119. Esse é o voto. João, acho que você pode falar. Doutor Cléber, o lançamento é de dezembro de 2007. Já existia, já tinha a primeira versão da MP. Tem que verificar se já não foi aplicada a regra mais benéfica lá quando do lançamento. Eu não abri o processo aqui para ver. Não tem nem citação disso aí, mas não foi em 2008, não, a 448? Deixa eu ver aqui. Acho que o senhor pode estar certo. Vamos ver aqui.
Eu acho que aqui não seria o caso de dar provimento parcial, porque ele não Isso, eu ia falar isso agora, doutora Sheila. Eu acho que nesse caso é negar provimento e determinar. Agora, é sempre a dúvida que a gente discutiu isso na sessão passada. Quando ele não pede, a gente pode conceder ou isso é extrapetida? Não, porque sendo de 2007, ele não tinha conhecimento ainda. Eu acho que a medida provisória 448 foi publicada em dezembro de 2008, se eu não me engano. Ah, é, 2008, estou vendo aqui. É isso mesmo. E ele apresentou o recurso quando? Já tinha... Se o lançamento é dezembro de 2007, a impugnação foi logo em 2008, né? Então ele não tinha conhecimento da... E acho que aí seria o caso de reconhecer mesmo, a gente reconhecer. Então eu altero aqui para negar provimento e determinar a aplicação da súmula CARF 119, não é isso? Isso. Seria isso. Como vota, doutor João? Espera só um minutinho. Tá. Eu só estou checando. Bom, eu acompanho, eu concordo com a conclusão. Eu não concordo com o voto. Tem que negar o provimento e aplicar e determinar o recálculo. Porque quando do recurso, mesmo quando da impugnação, ainda não tinha MP, ele não tinha como solicitar isso na contestação dele. Então, acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu acompanho o voto, eu só não sei se o dispositivo, igual o João falou, se não seria dar provimento parcial, não. Eu fico pensando aqui no caso de RRA, por exemplo. Quando a gente manda voltar para fazer o recálculo, questão de RRA, a gente dá provimento parcial para efetuar o recálculo considerando o imposto por competência, mês a mês, né? Será que não seria dar provimento parcial, não? A gente não tem adotado, porque, como ele não pediu, a gente não tem como dizer que a gente deu provimento a essa matéria. Entendi. Então, aí a gente determina, pelo fato dele não ter pedido. Entendi. Mas a gente coloca negar provimento, mas determina o recálculo com base na súmula CAF, número 119. Assim como a questão da decadência, por exemplo, quando é de ordem pública, e ele não pede, né? Tá. A gente não está dando provimento, mas a gente determina que se reconheça a decadência, né? Tá bom, acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso e determinar o recálculo da multa com base na súmula CAF número 119. Então, o 35 agora é a mesma coisa do 32, é um NFLD. Aliás, é uma obrigação principal, né? Agora, referente a diferenças apuradas em folha de pagamento e retiradas para o labore, né? Aquela outra foi referência aos contribuintes individuais. Aqui é folha de pagamento e prolabore. Então, o fiscal lançou a diferença, né? Período de janeiro de 99 a 12 de 2001. A DRJ manteve a competência 12 de 2001, né? Não fez a questão de aplicar os 150 havendo recolhimento. E eu estou aplicando a súmula CARF 99, identifiquei na folha 27, no relatório do documento apresentado, que o fiscal, que foi apresentado ao fiscal a GPS, pelo contribuinte na autuação. Então, aplicando a regra decadencial do artigo 150, a 12 de 2001 estaria decaída em 31 de 12 de 2006. Como a ciência foi em 27 de 12 de 2007, deve-se excluir a competência do lançamento. Ok. Esse foi o item 35, 2008-87, né? Isso. Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Não sai o áudio. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago?
Não saiu o áudio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso e reconhecendo a decadência do período lançado, súmula CAF número 99. Próximo. 36. Isso, 2008-19, só para conferir. Isso, 2008-19. É uma auto-infração lavada por infringência do artigo 32, inciso 4º da Lei 8.212, por ter a empresa elaborada a GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, né? Então, elaborou uma GFIP sem essa distinção de cada estabelecimento ou obra por isso foi atuada. No período da GFIP foi 6 de maio de 99 a 31 de 12 de 2002. Certificada, a empresa apresentou, também sempre alegando aqui a decadência, né, que estava decadente o período e requer alternativamente a relevação da multa, né. A TRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, né. Aqui, embora tenha decadência, né, que foi julgada também, já foi verificada decadente, no período, a parte decadente pela DRJ, aqui também nós vamos verificar a decadência, né, embora seja, aliás, aqui multa por GFIP, né. O recorrente alega, então, que as competências incluídas no lançamento de janeiro de 2012 a 12, elas estavam decadentes, né, só que no caso de obrigação acessória, a súmula caso 148 é aplicada. Então, eu faço aqui, pegando a última competência, 12 de 2002, ela podia ser lançada até 31 de 12 de 2008, o que obrigaria a requerente à exigência tributária analisada, que contempla multa fixa, correspondente à não elaboração de recolhimento, à não elaboração da guia de recolhimento do Fundo de Garantia, distinta para cada estabelecimento. Bastava uma GFIP sem essa distinção para que se mantivesse o lançamento. Portanto, como se trata de auto-infração em que existe ainda que uma única inobservância de obrigação acessória, deve-se manter a autuação, porque o fato de parte do período já ter sido alcançado pela decadência não é capaz de afastar a penalidade aplicada. Do exposto, voto por negar provimento ao recurso. Então, ele está sendo multado porque não fez a GFIP com distinção de estabelecimento e obra de construção civil, num período que pegou boa parte do período, está decadente, mas ficou um período que não estava. Como a multa é fixa, mantém-se a obrigação acessória. Eu fiquei um pouco confusa nesse auto de infração. Alguém pode... Doutor João, pode falar. Eu entendi muito bem. O doutor Kleber apontou que a multa por não é a omissão em GFIP, é a ausência de GFIP. É diferente. A multa é o valor mínimo, independente de quantas infrações. Então, ainda que tenha decaído alguns períodos, remanesceu um. Enquanto da 148 remanesceu um. Então, é mantido o lançamento do mesmo jeito, não vai alterar nem o valor, porque já foi lançado o valor mínimo. Foi isso, doutor? Isso. Entendi. É indiferente, ele não se aproveitou, na verdade, dessas decadências reconhecidas, porque remanesceu uma infração, e bastava uma. Ok, entendi, agora eu entendi. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 36, com acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Isso.
Próximo Seria item. o caso de colocar afastar a decadência, porque ele pede, né? Ele pede. Então, afastar a decadência. Eu botei no corpo do voto, né? Tá faltando a conclusão. Então pode colocar. Mas só para competência 12. Afastar Mas a só decadência. sobrou essa, não foi? Oi? Só sobrou essa. Só sobrou uma. Afastar a decadência e negar provimento. Negar provimento. Pronto. Então afasta a decadência. Afastar a decadência e negar provimento. Ok, item 37, processo 2008-85. Isso, é uma auto de infração por infringência do artigo 32, inciso 2 da Lei 8.212, né? Pelo não cumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios sua contabilidade de forma discriminada na administração e obras os fatos geradores de todas as contribuições e os totais recolhidos. Cientificada, a empresa, sempre a impugnação é com relação à decadência, né? A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário. Inconformada, a empresa apresenta recurso, onde reitera que, como se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, teriam passado mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, tendo assim ocorrido a decadência, né? Esse foi o relatório. Da decadência, o recurso é tempestivo, tem os requisitos de admissibilidade, eu vou verificar a decadência, recorrente alega que as competências incluídas no lançamento de janeiro de 2002 a 12 de 2002, por ele não ter lançado mensalmente em títulos próprios de contabilidade de forma discriminada, né, os fatos geradores de todas as contribuições, já se encontrava decaído na data da ciência do lançamento, que foi 27 de 12 de 2007. Ele alega que, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, deve ser aplicado a 150, porém, mais uma vez, eu cito que, no caso de descumprimento de obrigação acessória, deve ser sempre verificado o artigo 173.1 para se verificar a decadência. Portanto, para as competências de 1 de 2002 a 11 de 2002, tem-se que as mesmas podiam ter sido lançadas até 31 de 12 de 2007. E a competência 12 até 31 de 12 de 2008. Sendo que a 27 de 2007. Nesse caso, não ocorreu a decadência para as competências do lançamento. Então, até 31 de 12 podia ter sido lançado em 2007, a ciência foi 27, por causa de 3 dias, né? Neste caso, não ocorreu a decadência para a competência. Do exposto, afasta, vou botar agora aqui, afasta a decadência, provimento ao recurso. Ok, doutor João, como vota? Esse foi o auto de infração de não contabilizar em títulos próprios da contabilidade. Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade, votem afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 37. Indo para o item 38. 2008-13, né, o processo. Isso. Então, trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito, mais um NFLD aqui, né, referente a diferenças não recolhidas sobre alimentação e vale transporte, de janeiro de 2002 a 11 de 2002, né. O fiscal ia só até 11, indo só até 11 é diferente do que ia até 12, né. Cientificada, a recorrente requeriu a improcedência por decadência, né. A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. A recorrente alega que as competências incluídas no lançamento já se encontravam decaídas na data que foi 27 de 12 de 2007, por se tratar de tributo sujeito à homologação. Os termos da súmula CAP 99 há que se verificar se houve antecipação de pagamento para a competência do lançamento. Trata-se de lançamento complementar das diferenças informadas na GFIP e recolhidas com as apurações na folha de pagamento, com as folhas de pagamento. No relatório de apropriação dos documentos apresentados, folhas 21 e 22, constam a IGPS apresentada nas competências do lançamento pelo contribuinte na autuação. Aplicando-se a regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º,
Como houve antecipação do pagamento, a competência 11 de 2002, que é a última, né, estaria decaída em 30 de 11 de 2007. Tendo em vista a ciência do lançamento ocorrer em 27 de 12 de 2007, então ela estaria decaída. Portanto, as competências de 1 de 2002 a 11 de 1 de 2002 a 11 de 2002 devem ser excluídas do lançamento, posto que decaídas. O exposto pode dar provimento ao recurso. É conhecida a decadência do período lançado, súmula CARF 99. Mesma coisa das outras. Mas nesse lançamento não teve o mês 12? Não, é até 11. Estranho, né? Por isso que eu disse. Se tivesse botado a 12, era outra história. Mas é até a 11. É até 11 de 2002. Competência de janeiro a 11. Ok. E aí, pela súmula CARF 99, decaiu. Isso. Competência 11 de 2012 estaria decaída em 30 de 11 de 2007. E ele teve ciência 27 de 12 de 2007. Ok, como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do período lançado. Súmula CARF 99. Isso. Ok, item 39. 2008, 32, o final. 32. Também trata-se de auto infração lavrada por infringência do artigo 32, inciso 3, da Lei 8.212, por não ter a empresa apresentado à fiscalização a relação dos segurados empregados que receberam valores referentes a vale transporte e alimentação e documentos referentes às matrículas SEI no período de janeiro de 99 a 12 de 2002. Então, a mesma coisa, alegou decadência do período, né? E requer elevação da multa por circunstâncias agravantes. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que no recurso ele não fala de relevação da multa. Então, ele só reitera a decadência. O corrente alega que as competências incluídas no lançamento, que foi janeiro de 2002 a 12, por não ter apresentado a fiscalização, a relação dos segurados empregados que receberam vale transporte e alimentação, e documentos referentes ao matrícula 6, já se encontrava decaído na data de ciência, que foi 13 de 12 de 2007. Alega-se que deve-se utilizar o 150, né, lançamento por homologação, mas aqui, novamente, aplica-se, já está simulada a 148, a necessidade de se observar o 173. Da análise da situação para a competência 11 de 2001, pense que a mesma podia ter sido lançada até 31 de 12 de 2006. Portanto, estão decaídas as competências de janeiro de 99 até 11 de 2001. Para as competências 12 de 2001 a 11 de 2002, pense que a mesma podia ter sido lançada até 31 de 12 de 2007. E a competência 12 de 2002 até 31 de 12 de 2008, o que obrigaria a requerente à exigência tributária analisada, que contempla multa fixa correspondente ao não atendimento de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Portanto, como se trata de auto-infração em que existe uma única inobservância de obrigação acessória, deve-se manter a atuação, porque o fato de parte do período já ter sido alcançado pela decadência não é capaz de afastar a penalidade aplicada do disposto do voto por negar provimento. Então, bastava ter um mês, né, porque a multa é fixa. Ele deixou de apresentar aqueles documentos solicitados e esclarecimentos. Então, apesar de ter um período decaído, não vale, né? Mantém-se o lançamento. Ok, idêntico àquele caso lá que tem o valor mínimo, né? Isso. Que a gente já decidiu.
A única diferença daquele caso é que naquele caso, sim, havendo um período, bastava um período para manter a multa, porque era o valor mínimo. Nesse caso, não tem relação com o período. Basta que haja uma intimação não atendida. Isso. Exatamente. E aí é indiferente o período que se refere a essa intimação. E aí a gente entra naquela questão lá que a gente estava conversando, né, doutor João, que a gente considera a data da intimação e não a competência dos créditos. A data do fato gerador. O fato gerador dessa obrigação acessória é o desatendimento dessa intimação que ele não... Vocês guardem essa conversa para a próxima agora, que vai ser uma polêmica. Não, é porque, então, no caso, não tinha nem que se falar em decadência aqui, talvez. Mas isso já foi reconhecido da DRJ, não foi? Não pode ser reformado. É isso, a DRJ fez análise da decadência e negou também da mesma maneira aqui. Negou. Só que ele está dizendo que estão decaídas as competências 1 de 99 a 11 de 2001. Isso, eu fiz análise aí. Mas analisou a decadência, doutor Kleber? Assim, qual é a data que o senhor considerou o termo inicial da contagem? A data de 13 de 12 de 2007, que foi a data da intimação. Da intimação? Porque, no meu entendimento, a data correta é no momento que ele descumpre a intimação. Portanto, é no dia seguinte ao prazo final dado a ele para cumprir a intimação. Por exemplo, só por hipótese, a intimação é do dia 10 de maio. E ele tem que apresentar o documento, segundo a intimação, até 10 de junho. O termo inicial da decadência é 11 de junho. Porque ele não bota, né? Só configura a infração no momento que ele deixa de cumprir a intimação. E ele deixa de cumprir quando esgota o prazo dado para o seu cumprimento. Porque o fiscal não discorre sobre esse prazo aqui, não. Só disse que ele descumpriu, não apresentou. Aí não disse que deu. Se bem que na intimação está escrito o prazo, né? O termo está escrito. Mas a DRJ considerou. Não muda a decisão, mas muda o fundamento. A DRJ considera a data da intimação. Aí eu fui no embalo aqui também. A DRJ considera a data da intimação como a data do fato gerador, não? A data do fato gerador. Naquele dia ela está obrigada a apresentar. Mas você colocou a data como data as competências. Por exemplo, ele tinha que apresentar documentos referentes àquelas competências lá. Ele pediu de vários meses. A gente está dizendo que a gente considera a data da intimação não atendida. Por exemplo, do jeito que está aqui, eu iria pelas conclusões. Qual é o item da pauta? É o item 39, não é isso? 2008 a 32, o final do processo. É o CFL 35. Ele é parecido... Eu acompanharia pelas conclusões, igual a doutora Sheila, porque eu entendo que o fato gerador dessa multa é o momento que ele descumpre a intimação, só que esse momento é no final do prazo dado a ele para cumprir, e não no dia da intimação. E muito menos ainda na data que se refere ao documento solicitado na intimação. Nesse caso aí, se fosse considerar o dia final, o prazo, o deadline, né, dele apresentar o documento, pegaria mais um período aí de decadência. Mas eu analisei porque a DRJ fez essa análise também da decadência, mas mesmo nesse prazo aí sobra um período muito grande que ele não apresentou, né, documentos. Então permanece eu estou mantendo a multa por causa disso. Tem um período que não estava decaído. Embora muitos considerem que não se deve analisar isso, né? E no próximo processo nós vamos ter uma polêmica. Eu sou porque tanto para mim o CFL 35, que ele deixa de prestar esclarecimento, e o 38, que são documentos, são autos de infração de obrigação acessória relativos a descumprimento de um prazo de uma intimação, né? No caso, tanto o 35 quanto o 38 são parecidos. Eu entendo que o fato gerador é o descumprimento da obrigação acessória, é o descumprimento daquela intimação. Então, eu consideraria como a data do fato gerador o termo final do TIAD ou do TIF, enfim. Eu posso alterar aqui, embora não vá, eu posso alterar, botar essa data aí, porque não vai ter muita implicação. Não, é só porque muda o nosso fundamento de decidir, entendeu? O meu e do doutor João. Doutor João, só quer falar.
Não, doutor Cleber, tem sim uma significativa importância, porque a gente pode estar criando um precedente para recurso especial, essa que é a questão. Segundo a BRJ, estou vendo aqui, ela considerou como data do fato gerador, ou seja, que data que ele descumpriu a intimação? A data do lançamento, não foi a data da intimação, mas a data do lançamento. 13/12, né? Isso, o raciocínio de que ele poderia ter cumprido essa intimação até o fim, até o momento do lançamento. Eu entendo que não é essa data. Eu entendo que é o seguinte, recebeu uma intimação para cumprir em 10 dias, se ele não cumprir em 10 dias, configura o fato gerador. Mesmo que o lançamento venha acontecer, sei lá, 1 mês ou 2 meses depois. Então, o fato gerador é o descumprimento da intimação fiscal. Eu não concordo com a DRJ quanto ao momento da ocorrência do fato gerador. Isso realmente não tem influência nenhuma na conclusão, porque seja na data que a DRJ considerou, seja na data que eu e a doutora Sheila consideramos, não haverá decadência de qualquer modo, porque não terá passado 5 anos dessa data até o lançamento. E a decisão da DRJ nada fala de decadência, claro, porque ela considera como data do fato gerador a própria data do lançamento, portanto, não teve nenhum dia de contagem de prazo. Eu não sei qual que é o fundamento que o senhor vai utilizar, mas no meu entendimento não é o da DRJ, mas também não é a data da intimação. Não é a data do lançamento nem a data da intimação, senão o dia seguinte a data fatal para o cumprimento da exigência. Que aí configurou o fato descrito na lei, que é o descumprimento da intimação. Ele não terá descumprido nem depois nem antes dessa data. Descumpriu na data em que ele deixa de cumprir o prazo dado. Bom, eu entendi o seu ponto aí e concordo. Agora eu vou mudar então aqui para botar a data, vou lembrar aqui que vou botar a data do período final, o último dia para a apresentação do documento. O dia seguinte é o último dia. Pronto. Então, eu altero aqui essa questão, né? Mas faço a análise da decadência. Então, eu boto o último dia, no dia seguinte, à não apresentação do documento. Então, a data do fato gerador. Que não vai ter implicação para esse processo aqui. Mas eu coloco. Posso, doutor João, como vota? Com a mudança do doutor Kleber? Bom, é isso, doutor Kleber, só mais uma dúvida. Com relação à decadência, eu estou vendo aqui que a DRJ está afastando a decadência decenal. Só que se você considerar a data da intimação, essa data do prazo final da intimação até o lançamento, não terá passado 5 anos, na verdade, muito menos. Então, não há que se falar em decadência. É isso que você vai colocar no seu voto? É um período aí de 2002 que, mesmo considerando aquela data, ainda vai continuar como decadência. Porque a intimação, o prazo fatal é quanto? Se a intimação foi no dia 13 de dezembro, e parece que era 30 dias para a apresentação, foi no começo de 2008. Começo de 2008, lançamento de quando? O lançamento é de 27/12. E tem competência que vai vencer aí no final de 2008. Vai ter algumas alterações aí, porque até 12 de 2002 continua ainda vencendo no dia 31 de 12 de 2008. Foi lançado no dia 31 de 12 de 2007. Aliás, 13 exatamente, a data do... Permanece um período aí. Pode ver aí que tem a 12 de 2012, pode ser lançado até 2008. Não, é esse ponto que eu não concordo com o senhor, doutor Kleber. Não faz diferença qual que é a data do fato gerador do tributo. Pode ser 11 de 2001, que é o caso aqui, pode ser 99, pode ser 98, isso é indiferente. Porque o fato gerador da multa é o não atendimento da intimação. A gente já discutiu isso numa outra ocasião, me lembro, a gente já discutiu isso aí. E eu estou tentando localizar aqui no processo qual foi a intimação descumprida. Esse é que é o ponto. Qual foi a intimação descumprida
que deu ensejo ao lançamento da multa. Porque nessa intimação, tem lá um prazo para ele atender. Estou tentando localizar aqui a intimação descumprida, mas eu não estou achando. São vários lançamentos, ele botou tudo junto. Tem de intimação. Eu não estou conseguindo abrir o e-processo, porque o dele eu não salvei. Eu acho que está aí na página, na folha 12, 14, folha 12. Ah, não, aqui é o termo de encerramento. Que é os documentos examinados. Ah, tá aí, na folha 10. Folha 10. Folha 10 dessa nomenclatura deles aí, né? O contrato social diz que deve apresentar a partir de 23 de 10 de 2007. O prazo era de lei, não era que ele não diz o prazo aqui não, que deve ser apresentado. Só diz a partir de 23 de 10 de 2007. É esse termo da E-Folha 13. Comprovantes de matrícula de obra da construção civil, contrato de empreitados, projetos aprovados, isso aqui ele não atendeu. Isso. Fique sujeito passivo intimado a apresentar os documentos abaixo relacionados sob pena de autuação. A documentação relativa ao período tal, todos os objetivos da empresa. Mas cadê o prazo da intimação aqui? Prazo é de lei. Tá, mas mandava a intimação para ele, não sabia qual que é o prazo que ele tinha que atender. Diz a partir, né? Talvez seja por isso que a DRJ considerou o prazo final da fiscalização. Que eu não tendo esse prazo, eu consideraria o fim da... Eu também consideraria. Geralmente era 15 dias para a apresentação, né? Ah, não, diz aqui, durante todo o desenvolvimento da ação fiscal. Quer dizer, ele deu o prazo para apresentar até o último dia da fiscalização. Não foi isso não, João. O prazo, nesse documento de folhas 13, está aqui. O documento deverá estar para fiscalização a partir do dia 3 de dezembro, sendo que ele foi intimado no dia 29 de novembro, entendeu? Não, tá aqui, ó. Não, segue a leitura, doutor Paulo. E durante todo o desenvolvimento do procedimento fiscal. Isso, ele tem que entregar nesse dia 13, o prazo era esse. E lá ficar com a fiscalização durante todo o procedimento, entendeu? Então, o prazo é esse aqui, dia 3 de dezembro de 2007. Para esse, tem de intimação de folhas 13. E para o de folhas 12, o prazo era 28 de novembro de 2007. Uma vez apresentado, ficaria com a fiscalização durante todo o período, entendeu? Mas o prazo para apresentar era esse. Sim. Bom, então, no dia 4 de 12 de 2007, na minha opinião, é o dia que aconteceu a ocorrência do fato gerador. 4 de 12 de 2007. Porque o prazo que ele tinha para disponibilizar o documento era até o dia 3. Não sei se todos estão acompanhando, está na intimação de folha 13. Mas aí ele recebeu essa via no dia 4 de 12, está assinado aqui. Então foi até o dia 7 para dispor, foi 3 dias para ele apresentar o documento. Onde o senhor está vendo isso, doutor Kleber? Não estou vendo, não. Não é a folha 13? A data do recebimento não está aqui. Assinado pelo fiscal aí, 4 de 12, Célia Maria. Aí a assinatura... 29 do 11 está assinado. No que eu estou vendo aqui, 29 do 11. Eu estou vendo é outro. Aqui é recibo de honorário contábil, aqui é outro. Tem também outras várias... Bom, enfim, tem outras intimações aqui também.
com datas diferentes. E Bastava uma dessas aqui para justificar o lançamento da multa, porque foi lançado um valor mínimo de 11 mil. Bom, enfim, doutor, aqui está muito claro, porque as estimações são todas de 2007 e o lançamento foi 2008. Portanto, não há que se falar em decadência. se alterar isso aí, não há que se falar em decadência. Então, vamos alterar aqui. Independente de entrar aqui no método da data exata de cada uma das estimações que ele descumpriu, o fato é que são todas elas de 2007, ele não apresentou nada, foi lançado em 2008, quer dizer, foi lançado dentro do prazo de 5 anos. Isso, até 31/12. Então, aqui, eu retiro aqui a questão, eu afasto a decadência. Ele pede? E nego provimento ao recurso. Ok. Muito bem. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, ele vai ficar. Qual dos membros do colegiado, por unanimidade, votam em afastar a decadência e negar provimento ao recurso? Esse foi o item 39, 2008, 32, o fim do processo. Agora o 40, 2008, 20. É isso que eu ia falar, já são 3h30, né? Fazer um intervalo. Um pequeno intervalo aí, uns 15 minutos. Ok. Quando for umas 15h50, a gente volta. Interrompendo a gravação. Ok, intervalo. Finalizando a gravação.